Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai dar início nos nossos estudos de caso. A gente vai começar a observar com maior atenção alguns países aqui da América do Sul e vamos iniciar isso falando de Venezuela e de Colômbia, beleza? Antes de começar a aula, é importante lembrar que geografia é também atualidade. Eu sempre que vou preparar uma aula para vocês, eu tento usar os dados mais atuais possíveis, que estão disponíveis. Nem sempre eu consigo. E alguns lugares têm uma geopolítica extremamente tensa. E as coisas elas podem mudar em questão de poucos meses. É o caso da Venezuela. A gente está acompanhando uma escalada de tensões na Venezuela. Não sei se pode ter mudança, mas é possível que tenha. Então é importante a gente estar atento a isso, ler os jornais, ler matérias, procurar saber o que acontece nos países vizinhos e nessas zonas de conflito. Porque às vezes eu dou a aula, uma aula boa, e vocês pensam, nossa, agora eu sei de tudo, e daqui 2 anos cai lá numa prova do vestibular, no Enem, e vocês não sabem porque já mudou tudo. Beleza? Então, obviamente, isso pode acontecer com qualquer coisa que eu ensino, mas algumas coisas a gente sabe que vai mudar. É possível que mude logo logo por conta das tensões. Então, eu estou dando aula para o 9º ano falando sobre Israel, vai ter mudanças, Venezuela também, beleza? Então é por ela que a gente vai começar. Então pegue o seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe para mais essa aula. Bom, pessoal, primeiro, Venezuela, alguns dados gerais. Sua capital é Caracas. Seu idioma é o espanhol. Entre parênteses, eu coloquei castelhano. Por quê? Às vezes você vai fazer uma pesquisa sobre alguma língua de um país da América Latina, vai estar lá castelhano. O que isso significa? Bom, pessoal, teoricamente, quem descobriu a América não foi a Espanha, foi Castela. A Espanha é a união de 2 reinos, Castela e Aragão. Quem bancou a viagem, quem pagou para o Cristóvão Colombo vir descobrir a América, que era na verdade chegar até a Índia, foi a coroa de Castela. Tá? E a coroa de Castela tinha uma gramática, então eles ensinavam o castelhano. A ideia de língua espanhola ela é muito recente. Ela aconteceu agora no século XX com o Francisco Franco, que era o ditador da Espanha, que tinha a ideia de uma língua nacional, da língua espanhola, que proibiu falar o catalão lá em Barcelona. Então o espanhol vem daí. Embora seja uma língua muito parecida, tanto o espanhol como o castelhano. É só lembrar o português que falamos no Brasil, com o português de Portugal, com o português de Angola. E aqui é a mesma coisa. Todos os países falam o espanhol ou o castelhano, porém tem gírias, tem sotaques, tem entonação, tem palavras muito próprias, beleza? Mas de modo geral, espanhol e castelhano é a mesma língua, ok? Bom, moeda, sua moeda é o Bolívar. A população, 28 milhões, dados de 2018. No livro de vocês, acho que são os dados de 2016. PIB, 320 bilhões de dólares ano. E o IDH, 0,762. Tá? O IDH semelhante ao Brasil, entretanto, dados aqui desatualizados. Possivelmente, esse IDH deve ter caído recentemente por conta das crises que a Venezuela vem ocorrendo na Venezuela. Beleza? Bom, pessoal, a Venezuela é um país que faz fronteira com o Brasil, com Guiana e com a Colômbia. E também ali tem o seu limite o Oceano Atlântico. Tá? Esse nome Venezuela significa Pequena Veneza, porque aqui, deixa eu pegar aqui o apontador do mapa, nessa região aqui, onde nós temos Maracaibo, que é uma cidade muito importante da Venezuela também, aqui está Caracas, tá? E aqui Maracaibo, tinha várias casas de palafita e usava muito transporte de barcos, de balsas, né? As ruas eram como se fossem canais. Então, Pequena Veneza. Aí vem o nome da Venezuela. Beleza? A economia da Venezuela ela é basicamente de petróleo, tá, gente? A Venezuela produz um pouco de café, produz um pouco de cacau, mas boa parte da sua economia vem do petróleo.
Inclusive, ela é o maior produtor de petróleo da América Latina e tem as maiores reservas de petróleo conhecidas do mundo. Tá bom? Então, mais do que Arábia Saudita, mais do que Estados Unidos, mais do que Rússia. Em 1960, essas reservas elas foram nacionalizadas. Tá? É mais ou menos o que nós temos aqui no Brasil. No Brasil, quem explora o nosso petróleo é a Petrobras, embora existam outras empresas também. Tá? Lá na Venezuela não tem nenhuma empresa estrangeira que faça esse serviço, é só a empresa estatal, ou seja, a empresa do Estado, que é a PDVSA ou PDVSA, tá bom? Então, isso é o processo de nacionalização. Isso quando a gente tratar da Bolívia, a gente vai falar do lítio, que eu mencionei na nossa aula híbrida também, que foi nacionalizado, é o que a Venezuela fez com o petróleo, ou seja, só a Venezuela e só a PDVSA que pode fazer a extração desse petróleo. A ideia é que empresas estrangeiras não venham para cá, não extraiam esse petróleo e venda por aí a preço mais barato. Então, se vocês quiserem comprar o petróleo venezuelano, tem que negociar com o Estado venezuelano. Obviamente, isso abre margem para muitas coisas, entre elas corrupção. Beleza? A Venezuela é um dos membros fundadores da OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Tá bom? A OPEP ela é formada por 13 países e ela corresponde a quase 80% do petróleo mundial. Tá, gente? Envolve Venezuela, envolve Arábia Saudita, Irã, Kuwait, tem países, o Equador também fez parte um tempo, a Nigéria. Então, qual que era a ideia da OPEP? Né? Foi fundada lá na década de 70. Era meio que ter o controle da distribuição do petróleo. Tanto que para algumas agências, a OPEP funciona como um cartel. Tá? A gente vai ver logo mais o que é isso. Né? Que é o seguinte, um grupo que detém o monopólio da produção petrolífera do mundo, eles decidem quanto que está o preço. Porque se o preço estiver muito baixo, eles vão lá e falam o seguinte, já que a gente produz 80% do petróleo mundial, segura aí, vamos produzir menos, porque daí o preço aumenta. Ou seja, a demanda do petróleo sempre é alta. Mas e a oferta? Se a oferta estiver alta, o preço abaixa. Então, diminui a oferta aí, beleza? Então, essa é a OPEP. A gente vai estudar ela mais para frente no 9º ano, quando a gente trabalhar com as questões lá do Oriente Médio, onde ela entra com mais força, beleza? Bem, nos últimos anos da Venezuela, ela vem sofrendo vários impactos políticos, vários impactos econômicos, por conta de corrupção, golpes contra golpes, beleza? Então a gente vai trabalhar o finalzinho aqui da história política da Venezuela, que é da década de 90 até os dias atuais, beleza? Em 1998, quem assume o poder na Venezuela é esse carinha aí que vocês estão vendo, o Hugo Chávez, tá bom? E ele foi presidente da Venezuela de 98 até 2011, na verdade ele morreu em 2013 como presidente ainda, né? E ele conseguiu isso por conta de uma manobra que ele fez, uma mudança na Constituição, uma emenda constitucional. Lembrando, gente, o que é a Constituição? É uma carta de leis, de regras que regem o país. Então o Brasil tem a sua Constituição, os Estados Unidos têm a sua Constituição, a Argentina, todos os países têm a Constituição. E nela pode estar falando assim, olha, o presidente pode ser reeleito 2 vezes, pode ser reeleito 3, 4, 5. E a gente vai ver e é isso mais detalhes quando a gente vê o que está acontecendo no Chile e o que aconteceu na Bolívia recentemente, tá bom? E essa emenda, em 2009, permitiu o Hugo Chávez ser reeleito indefinidamente, ou seja, ele poderia sempre ser reeleito, tá? Acontece que ele morre ali em 2013. O Hugo Chávez, antes dele ser presidente da Venezuela, ele já havia sido tentado ser presidente, já havia acontecido golpes militares, golpes estrangeiros na Venezuela. E quando ele chega ao poder, ele tem uma ideia à esquerda. Tá? Lembrando, pessoal, o único país socialista da América é Cuba, mas nós temos governos à esquerda. E a ideia do Hugo Chávez era um governo à esquerda. Tá bom? Então, essa postura mais à esquerda
contrariava, por exemplo, interesses dos Estados Unidos. E os Estados Unidos é o principal comprador de petróleo da Venezuela. Então, eventualmente, a Venezuela poderia aumentar os preços, colocar tarifas, que isso fez com que o Hugo Chávez se tornasse um inimigo dos Estados Unidos. Tá? E sempre com um alinhamento muito próximo a Cuba. Acabou a União Soviética, beleza, tinha ainda a China, que era socialista, tinha Cuba, que era socialista, e tinha a Venezuela com esse governo mais à esquerda. Tá? Durante o governo Chávez, a Venezuela surfou num crescimento muito grande, porque o preço do petróleo estava alto. E Venezuela nunca pensou em pegar esse dinheiro e fazer outras coisas. Aliás, países que produzem petróleo estão começando a pensar nisso só agora. Tá? A Arábia Saudita tem 1 trilhão debaixo do colchão para fazer investimentos em outras áreas, porque sabe, petróleo acaba, petróleo flutua, eu não posso depender do petróleo para sempre. A Venezuela não. Recebeu muito dinheiro, gastou muito dinheiro e hoje está quebrado porque o preço do petróleo está baixo. Tá? No início da quarentena, não sei se vocês lembram, até mencionei, eu acho que numa aula de educação financeira que eu mandei para todo mundo, o preço do petróleo chegou a estar negativo. Tá? E expliquei os motivos naquela época. Né? Significa que tinha muito petróleo guardado e que não valia a pena mais extrair mais petróleo, porque estava tudo guardado. Não tinha mais lugar para guardar petróleo. Então, com preço baixo, uma economia dependente do petróleo, a economia decai. Beleza? Bom, como eu mencionei, ele morreu em 2013 por conta de um câncer. E quem assume a presidência é o seu vice, que é o Nicolás Maduro, que vocês já devem conhecer do noticiário, esse senhor bigodudo que vocês estão vendo aí. Tá bom? O primeiro mandato do Maduro, ok, já começa a entrar em crise por conta dos preços do petróleo tá bem abaixo, mas a crise começa mesmo no segundo mandato. Porque esse segundo mandato, essa eleição do Maduro, ela foi muito questionada pode ter sido fraudulenta, tem coisas não muito explicadas. Então, quando você tem uma eleição assim, e já a gente falou um pouco das eleições dos Estados Unidos, eleições, gente, sempre tem contagem e recontagem dos votos, independente se o candidato pede ou não. Tá? A diferença é que poucas vezes muda alguma coisa, porque é muito preciso esse tipo de coisa. Tá? Tem observadores internacionais, vários países olhando ver se houve fraude e vários dados indicam que sim, tem alguma coisa errada nessas eleições da Venezuela. Mas o Maduro foi reeleito presidente da Venezuela e fala, bom, eu sou o presidente. Paralelo a isso, um outro rapaz, outra pessoa, que é o Juan Guaidó, ele fala, não, essa eleição está errada e eu sou presidente da Venezuela. E parte da crise política vem daí, de ter duas pessoas falando que é presidente da Venezuela. Tá bom? Então, tem essa crise política. A crise econômica por conta dos preços do petróleo. Tudo isso explica, em parte, o cenário da Venezuela hoje, que é um país empobrecido, um país que está abaixo de vários índices de alimentação, de educação. Tem muitos imigrantes venezuelanos vindo para o Brasil por conta desses fatores que eu mencionei. Tá? E que vocês estão vendo a fronteira do Brasil com a Venezuela. Venezuelanos entrando no Brasil. Tá? E esse aqui é o Juan Guaidó. Tá? Porque ele é o cara da Venezuela que se pôs contra o Maduro. Falou, não, essa eleição foi fraudada, eu sou o presidente. Porque ele era um político influente, ele era líder da Câmara dos Deputados na Venezuela, seria o equivalente no Brasil ao Rodrigo Maia. Tá? E ele fala, eu sou o presidente. Alguns países reconheceram o Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela. Tá? E ele falava assim, não, eu vou ser o presidente e nós vamos organizar outras eleições. O Maduro falou, você não é nada. Tá? O Maduro ele tem apoio das Forças Armadas. Então, é muito difícil derrubar o Maduro de lá, porque você tem que bater no exército venezuelano inteiro. E a Venezuela é um estado extremamente militarizado. Tá? O Hugo Chávez era um militar. Quando entrou esse dinheiro do petróleo,
o investimento foi pesado, então a gente pensa que é um país pobre e não tem um exército forte, tem sim. Tá? Então o que apoia hoje o Maduro é o exército venezuelano. Tá bom? Quem apoia o Guaidó? Estados Unidos. O Brasil reconhece o Guaidó como presidente legítimo. Vários países aqui, Colômbia, Peru, reconhecem o Guaidó como presidente legítimo, porém, poder ele não tem nenhum. Tá? E aconteceu uma coisa recentemente que foi bem bizarra, digamos assim. Tá? A Venezuela, como a gente viu, é um país que está falido, porém, eles têm muito ouro guardado em cofres, em bancos na Inglaterra. E em ouro, barra de ouro, tá, gente? Aos montes. Da época que entrou esse dinheiro do petróleo. E aí o Maduro foi para a Inglaterra, pediu para a Inglaterra, falou assim, olha, a gente tem um dinheiro guardado aí, é da Venezuela, e eu quero pegar esse dinheiro para, enfim, dar assistência para o povo. Foi agora na época do coronavírus, né? Comprar os insumos necessários e tudo mais. A Inglaterra falou, desculpa, amigo, o presidente da Venezuela é o Guaidó. A gente só libera se o Guaidó permitir. Tá? E isso é uma das coisas que eu falei que está mudando, tá? Porque a Inglaterra recentemente aceitou dar esse ouro que é da Venezuela para o Maduro, mas assim, Maduro, esse ouro não vai para você. A gente vai pagar o seu quem você comprou. Então você vai comprar suplemento, insumo para vacina, insumo para medicamento, vai direto para o cara que está vendendo, não vai direto para a Venezuela. Tá? Então, em vez de dar esse dinheiro para a Venezuela pagar, não. Esse dinheiro está indo direto. É uma manobra para que esse dinheiro que é da Venezuela seja utilizado na Venezuela e que esse dinheiro não vá para nenhum outro lugar. Então, direto para quem fez a negociação. Tá? Só lembrando, Venezuela também sofre alguns embargos econômicos dos Estados Unidos. Então, determinadas fábricas, empresas não podem vender para a Venezuela. Beleza? Isso aqui, gente, é um breve resumo, é para vocês assistirem o jornal e saber o que está acontecendo. Mas é muito mais profundo do que isso e é muito além daquilo que eu estou falando. Tá? O Guaidó ele perdeu muita força recentemente, então hoje ele não é mais oposição. Tá? Recentemente, uma das oposições da Venezuela, que é o Leopoldo Lopes, recentemente, semana passada, fugiu para a Espanha. Então, não há indícios de que o Maduro vai cair. A não ser, já tentaram sequestrar ele. Inclusive, alguns meses atrás, os Estados Unidos lançou uma mensagem de procurado do Nicolás Maduro. Né? Procurado, se paga-se recompensa. Todo mundo sabe onde ele está. Palácio de Miraflores, Caracas. Mas os Estados Unidos não pode ir lá simplesmente pegar o cara. Né? Então, tem essa vontade. Não vou dizer que não tenha. Já houve planos, recentemente capturaram um monte de soldado que estava próximo da fronteira, que estava chegando ali em Maracaibo e que queriam derrubar ele, mas não conseguiram. Tá? Então, o clima ali está tenso. Se as Forças Armadas desistirem de apoiar o Maduro, ele cai. Quem sobe? Não sei. Tá? Então, é algo para a gente ficar de olho. E a população... Nessas coisas, gente, quem se ferra é sempre a população, tá? Que não tem acesso a comida, não tem acesso a medicamento, hospital e escola. Enquanto a galera tá lá consumindo, com dinheiro, com dólar, beleza? Então agora, vamos falar da Colômbia. Como eu falei, a bandeira é bem parecida, só não tem as estrelas, né? Colômbia, capital Bogotá, idioma o espanhol, a moeda Bolívar, população 48 milhões de pessoas, PIB 292 bilhões de dólares ao ano, IDH 0,727. Então, bem parecido aqui com o do Brasil também. Tá? A Colômbia, esse nome vem de Colombo, uma homenagem ao descobridor da América, e o país ele faz fronteira com Venezuela, Brasil, Peru, Equador, Panamá, e tem a costa tanto no Oceano Pacífico quanto no Oceano Atlântico, tá? Só uma coisa, gente, às vezes eu falo, lá na cabeça do cachorro, é aqui, tá? Essa forma do Brasil aqui parece um cachorro, a cabeça de um cachorro de fato, então às vezes a gente dá esses nomes para facilitar. Chifre da África, cabeça do cachorro, é aqui, beleza? Bom,
A economia da Colômbia, perdão, ela é basicamente formada de produtos tropicais. Ela é o segundo maior produtor de café do mundo, está atrás do Brasil. Produz cana, banana, cacau, milho, laranja. Tá? Os cafés da Colômbia são conhecidos como os cafés de qualidade. Então são vendidos, tem um alto preço no mercado. Também tem a exploração de carvão e de petróleo em menor grau. Tá? Agora, o que acontece bastante na Colômbia é o surgimento de cartéis do tráfico de drogas. Tá? Vocês estão vendo aqui a foto de 6 integrantes do cartel de Cali. Tá? Cartel, pessoal, é o que a gente chama aqui de facção. Tá? Então tem lá o PCC, tem o Comando Vermelho, é também conhecido como cartéis. Grupos que trabalham com o tráfico de drogas. Tá? Colômbia é um grande produtor de cocaína. Isso a gente vem falando, eu falei na aula híbrida e falei que a gente vai tratar isso também no 9º ano, quando a gente falar dos narcoestados. Isso começou lá na década de 1970 e em 1980 esses cartéis eles ganham projeção mundial. Tá? Esses cartéis vão vender para os Estados Unidos, vão vender para a Europa, vão vender para a Ásia também. Nós chamamos isso de narcoestado. Tá? Por que narcoestado? A venda de drogas é tão lucrativa para a Colômbia que, em certos aspectos, a justiça faz vista grossa. Tá? Então, sabe quem que é, sabe onde que está, só que gera tanto dinheiro para a Colômbia que eles deixam. Tá? Muitas vezes, políticos influentes, governantes, estão ligados a esses cartéis, estão ligados a venda de drogas. E isso acontece na Colômbia, acontece muito no México. Vários lugares aqui da América, tem um pouco na Bolívia também, tem isso do narcoestado. Figuras da política que estão ligados ao tráfico internacional de drogas. Tá? E a figura mais conhecida, se tornou muito popular na cultura pop recentemente, é o Pablo Escobar. Não sei se vocês já ouviram falar. O Pablo Escobar, ele é um traficante mais famoso da história. Ele é colombiano. E ele foi um dos homens mais ricos do mundo enquanto ele praticava essa atividade. Tá? A sua fortuna, eu coloquei fortuna entre aspas, porque ele tinha dinheiro, mas não podia gastar. Aliás, podia. Mas lembrando, né, gente? Dinheiro de crime, dinheiro do tráfico é dinheiro sujo. Sujo no sentido de que, se você assaltar um banco e no outro dia comprar uma Ferrari, você vai colocar o seu CPF. Aí os caras vão bater lá assim, nossa, mas esse cara aqui tinha um salário de R$2.000 por dia, por mês, e agora comprou uma Ferrari? Como que isso? Deve ter alguma maracutaia, tá? Então, o processo que os criminosos fazem é lavar o dinheiro, ou seja, pegar esse dinheiro sujo e transformar ele em dinheiro limpo. Só que esse cara fazia tanto dinheiro com o tráfico de droga que não conseguia limpar esse dinheiro. Tá? Então a fortuna dele, pessoal, ou seja, do Pablo Escobar, estimada em 3 bilhões de dólares. Tá? Mas o cartel que ele fazia parte, que era o cartel de Medellín, fazia anualmente 22 bilhões de dólares. É 10% do PIB do país, tá, gente? Hoje, tá? Se a gente pegar a Colômbia de 1980, 1990, era bem abaixo disso. Então, a gente tem que pensar que metade quase do produto interno bruto da Colômbia vinha do narcotráfico, vinha da produção de cocaína. Tá? Para vocês entenderem o quanto esse cara era rico, ele tinha dinheiro guardado em vários galpões e esse dinheiro era ruído por rato, umidade estragava o dinheiro. Recentemente, um mês, 2 meses atrás, um sobrinho dele encontrou 100 milhões de dólares escondido, porque ele tem dinheiro escondido pela Colômbia toda. Tá? Ele já morreu em 93, mas ele tem dinheiro do tráfico que ficava guardado. Tá? Inclusive, estima-se que tenha mais de 100 bilhões de dólares guardados, escondidos por aí, da época do cartel de Medellín. Tá? Então, para a gente ver qual que é o impacto da cocaína dentro da economia colombiana. Beleza?
E a Colômbia, pessoal, é marcada também por uma guerra de 4 forças, tá? Uma guerra quadripartite. De um lado, a gente tem o Estado colombiano, o governo, o exército colombiano. Do outro lado, a gente tem guerrilhas de esquerda, como a FARC, que é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, tá? Um grupo guerrilha de esquerda. Do outro lado, a gente tem grupos paramilitares de direita, tá? E, por fim, a gente tem os narcos, que é esses cartéis de Medellín, cartéis de Cali, que também têm um poder econômico e poder bélico muito forte. Esses caras vendem cocaína para comprar armas e dominar territórios. Tá? Então a gente tem esse cenário na Colômbia. 4 grupos que lutam entre si. E aí tem morte, tem assassinato, tem sequestro, tem violência. Beleza? Eu vou deixar linkado junto com essa aula uma breve aula daquele canal que eu sempre gosto de passar para vocês, Nerdologia, que fala dessa violência na Colômbia, explicando um pouco desses 4 poderes que lutam entre si e, por vezes, fazem aliança, por vezes são inimigos. Tá? Recentemente teve um referendo, porque o principal desses grupos é a FARC, e a ideia da FARC era se tornar um grupo político. Então eles vão largar armas e virar um partido e tentar as mudanças que eles querem, não por meio das armas, mas por meio do diálogo e da política. A população votou que não queria esse acordo, até porque parte do acordo viria com a anistia dos crimes cometidos, ou seja, perdão desses crimes, e não deu muito certo. A gente está vendo elas, por um tempo, eles entregaram as armas, mas estão se armando de novo, então é algo para a gente olhar. Beleza? Eu não mencionei, mas o presidente da Colômbia é o Ivan Duque. Beleza? Então, nesse clima político, pelo menos nesse clima político, a Colômbia é mais instável, tá? Mas tem esses 4 grupos que lutam dentro do seu território. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.